Muito bem, agora são 2h16 e nós tivemos hoje, a confirmação da morte do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, que morreu aos 99 anos na Inglaterra. E para falar conosco sobre esse assunto, vamos estabelecer então o contato com o Renato Senise, diretamente de Londres. Olá, Renato. Olá, Marcelo, muito boa tarde para você. Pois é, Príncipe Philip, o Duque de Edimburgo, faleceu aos 99 anos. A morte foi anunciada na manhã desta sexta-feira em comunicado oficial divulgado pelo Palácio de Buckingham. Foram 73 anos de casamento com a Rainha Elizabeth II, o que faz dele o consorte real mais longevo da história do Reino Unido. O longo casamento contribuía para esse senso de estabilidade que a gente tem aqui no Reino Unido, que a monarquia transmite para a população britânica. Em tempos normais, milhares de pessoas viajariam para assinar um livro de condolências, mas por causa da pandemia, a família real abriu um livro online de condolências e pediu também para que as pessoas façam doações para instituições de caridade, ao invés de deixarem flores em frente ao Palácio de Buckingham e ao Castelo de Windsor. A bandeira, claro, já está hasteada a meio mastro no Palácio de Buckingham, como a gente pode ver aí o palácio. Ainda não se sabe como será o funeral do Duque de Edimburgo. Nessa tarde, o primeiro-ministro Boris Johnson se reuniu com membros da polícia e da família real para discutirem os eventos que serão realizados. Não sabemos nem em que dia vai acontecer o funeral, lembrando que no Reino Unido isso pode demorar mais de uma semana. Provavelmente a cerimônia será realizada na St. George's Chapel, ou a Capela de São Jorge, dentro do Palácio de Windsor, do Castelo de Windsor. Esse era o desejo do príncipe Philip. Mas, claro, não haverá a fila de milhares de pessoas para prestar as últimas homenagens a ele. Seguindo as regras atuais de lockdown, que ainda estão em vigor aqui no Reino Unido, os funerais podem ter no máximo 30 pessoas, e todas mantendo o distanciamento social. Então existe muita expectativa para saber como será realizado esse funeral. Líderes do mundo inteiro já prestaram homenagens ao príncipe, incluindo Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e Emmanuel Macron, presidente da França. Muito bem, Renato, quando você fala, nós acompanhamos também, quem nos acompanha por imagens aí, nós temos as imagens diretamente então ao vivo lá de Londres. Renato, é a família real mais acompanhada de fato no mundo inteiro, isso, todos os desdobramentos, claro, dessa morte. Qual que foi a reação aí realmente na capital britânica? A reação de muita comoção, É claro, ele já vinha apresentando problemas de saúde nos últimos anos. Recentemente ele passou um mês no hospital, ele tinha voltado para o Castelo de Windsor há apenas um mês. Mas, claro, todo mundo foi pego de surpresa, existe muita comoção, ainda não existem maiores informações sobre como ele estava, qual era o real estado de saúde dele, e também, como eu disse, não existem informações sobre o funeral, então existe essa expectativa para saber. Normalmente, esse tipo de evento reúne milhões de pessoas, muitas viajam aqui para o Reino Unido para acompanhar o funeral, para prestar as últimas homenagens, mas ainda não sabemos, não temos informações. A reunião do Boris Johnson, primeiro-ministro, com os policiais foi realizada hoje à tarde, mas nenhuma informação foi divulgada. Muito respeito as pessoas demonstram ao príncipe Philip. Sem dúvida, como você disse, ele estava doente, mas no próprio domingo foi divulgada uma foto, ele ao lado da rainha, em razão da Páscoa. Então, agora no último domingo mesmo. Então, evidentemente, 99 anos com essa situação médica, mas houve uma surpresa de fato com o anúncio hoje, Exato, houve a surpresa, principalmente, como você disse, por causa da foto. A foto, aliás, que foi algo raro, Desde que ele se aposentou dos serviços reais em 2017, são poucas as aparições dele, São poucas imagens reveladas do príncipe Philip. Mas na Páscoa, até por causa dos rumores, sobre os problemas de saúde, eles acabaram divulgando essa foto dele junto com a Rainha Elizabeth II. Parecia que ele estava bem, parecia que os problemas de saúde tinham sido deixados para trás. Mas, de novo, 99 anos, é claro que ele já tinha a saúde um pouco afetada e, de novo, não existe a confirmação do real motivo da morte, mas não vou dizer que era esperado, mas as pessoas estavam preparadas. Mas é claro que quando todo mundo acorda com essa notícia, o Palácio de Buckingham divulgou bem cedinho aqui no Reino Unido a notícia do falecimento dele, então quando a gente vê essa notícia, todo mundo acaba sendo pego de surpresa. E todo mundo respeitando também os pedidos das autoridades. As autoridades estão pedindo para não se aglomerarem em frente ao Palácio de Buckingham, nem em frente ao Castelo de Windsor. E isso está acontecendo. Poucas pessoas ali deixando flores,
Também existe o pedido para não deixarem flores, mas algumas pessoas estão deixando as flores, mas nem se compara ao que seria em tempos normais. Sem dúvida. E hoje, né, a gente sabe que o mundo está sempre em constante evolução e mudança também, mas o papel da realeza britânica ainda é muito significativo, muito relevante no Reino Unido, né? É muito significativo, muito relevante para a população. A realeza aqui ela é vista como um fator que traz estabilidade para a sociedade britânica. E todo mundo sabe, né? A rainha não toma decisões políticas, mas ela tem contato direto com todos os primeiros ministros. São realizadas reuniões semanais, então ela aconselha os primeiros ministros. Então, por mais que ela não tome decisões políticas, ela acaba participando. E até por ela ter 94 anos, né, há tanto tempo ser rainha e já ter tido contato com tantos primeiros ministros, ela é vista como uma responsável pela estabilidade no Reino Unido. As decisões que ela ajuda os primeiros ministros a tomarem hoje são com base em toda a vivência dela com outros primeiros ministros, com outras situações, né, no período em que ela está como rainha. O Reino Unido já passou por tantas coisas diferentes, tem guerra, tem problemas diplomáticos, tem mudanças de primeiros ministros mais voltados para a esquerda, primeiros ministros mais voltados para a direita, enfim, ela já lidou com muitas situações diferentes aqui no Reino Unido. Então, as pessoas têm muito respeito por ela e veem nela um alicerce para a liberdade, um alicerce para a sociedade aqui do Reino Unido. Nessa fase ela pôde vivenciar, evidentemente, e também o príncipe Philip, 2 pandemias, né? São poucos ainda que puderam, já essa aqui mais mortal ainda do coronavírus. Renato, você continua conosco, mas eu também vou conversar agora com o Sidney Ferreira Leite, que é o professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Olá, Sidney. Olá, Marcelo. Grande prazer estar conversando com você e na nossa querida Jovem Pan. O prazer é nosso. O Renato já falava a respeito, né, da realeza britânica, desse simbolismo, o que representa de fato para o Reino Unido e, claro, todos os desdobramentos também no mundo, né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa morte e esse perfil, né, do príncipe Philip. Bem, estamos falando da monarquia britânica, que é o farol, o paradigma das monarquias desde o fim da monarquia francesa. A Inglaterra fez uma revolução 100 anos antes da Revolução Francesa e manteve a monarquia. Exatamente por isso que está sendo aqui comentado, né? Porque a monarquia é uma fonte de estabilidade, de segurança, de referência política. E a Inglaterra tem uma história interessante de rainhas muito atuantes, né? Elizabeth I, agora Elizabeth II, temos a Rainha Vitória. Então, nesse momento de muitas incertezas, é importante, né, o nosso ouvinte da Rádio Jovem Pan, e o Reino Unido passa pelo menos por 2 grandes incertezas. Recentemente saiu da União Europeia. Sai da União Europeia e imediatamente, quase que simultaneamente, entra também no contexto da grande pandemia. Então, o príncipe Philip fará falta. Ele não é a figura central da família real, sem dúvida, é a Rainha Elizabeth, que passou por 14 primeiros ministros, né, de diferentes tendências políticas. Então, nós estamos falando da principal monarquia, de uma referência, uma monarquia que sobreviveu às revoluções industriais, às 2 guerras mundiais, à Guerra Fria, e continua sendo uma fonte de estabilidade e segurança e uma referência. Então, sem dúvida, a morte do príncipe Philip, né, traz à tona todos esses aspectos relevantes, né, que a monarquia representa, mesmo tendo uma rainha que reina, mas não governa. Talvez não governe diretamente, mas sem dúvida exerce um outro tipo de governo, do poder simbólico, né, do imaginário de estabilidade, né, e da história, né? A monarquia se confunde com a própria história do Reino Unido.
Então é um fato importante da política, não só para o Reino Unido, mas da política global como um todo. E o perfil justamente aí do príncipe Philip ao longo dessa trajetória? Veja, uma monarquia, e nós não estamos falando de uma monarquia qualquer, estamos falando da principal, ela desenha, é quase que um palco, né, em que temos ali os atores, as atrizes que desempenham papéis, né. O príncipe Philip, isso fica muito claro, inclusive, na excelente série, né, da Netflix, que popularizou ainda mais a família real, né, ela parece íntima de todos nós, embora ele tenha tido no início uma certa dificuldade de se adaptar a esse papel, o fato é que a longevidade foi favorável, né, à imagem que ele acabou construindo em torno dele e a herança que ele deixa, né, de alguém que num dado momento entendeu que contribuiria muito mais para a rainha, para a família real, ocupando uma posição aparentemente secundária, né, mas que sabemos que, com certeza, nas conversas, né, nos colóquios que tinha com a rainha Elizabeth, uma rainha muito bem preparada para ser rainha, cumpriu muito bem o seu papel. Eu diria que nessa sociedade de corte, né, em que cada um desempenha o papel, ele cumpriu muito bem ali o papel de príncipe. Sem dúvida. Nós vamos voltar agora a Londres, Sidney, porque estamos conversando com o repórter Renato Senise, que está na capital britânica e acompanha de fato os desdobramentos. Ele dizia no início, na nossa conversa, que claro, em razão da pandemia, há um aviso para que as pessoas não compareçam lá na região do Palácio de Buckingham e também não vão colocar suas flores lá para evitar aglomeração, mas também não existe nenhuma certeza em relação ainda a todo o processo do funeral e as últimas homenagens ao príncipe Philip. Não é isso, Renato? Exatamente. E a gente lembra, né, que no Reino Unido um funeral pode demorar dias, até semana, para acontecer. Então está tudo sendo tratado com muita calma, com muita tranquilidade. A gente lembra que o Reino Unido segue em lockdown. Na segunda-feira, a fase 3 da abertura será colocada em prática, então os cabeleireiros serão abertos, os comércios não essenciais serão abertos, então é tudo muito recente também aqui no Reino Unido. Então, até por isso que o primeiro-ministro está se reunindo com os policiais, está se reunindo com membros da família real para resolver o que vai fazer. E a expectativa também para saber o que o príncipe Harry vai fazer, né? Ele que recentemente renunciou ao papel da família real, mora hoje nos Estados Unidos, na Califórnia. Uma pessoa próxima a ele disse que ele pretende viajar para o Reino Unido, mas existe esse problema do lockdown, ele teria que ficar 5 dias em quarentena, a não ser que fosse dada uma exceção para ele. Como, com essa crise toda que foi criada com a saída dele, a gente não sabe ainda se essa exceção será realizada, se ele virá e se a mulher dele, né, a Meghan Markle, virá, porque ela está grávida, então provavelmente não vai poder passar por uma viagem tão longa. Então são muitas incertezas ainda nesse dia da confirmação da morte do príncipe Philip. Sem dúvida. Agora, Sidney, no caso, né, até uma questão de dar exemplo, esse funeral terá que ser extremamente controlado, mas ao mesmo tempo as últimas homenagens devem seguir aquele padrão real mesmo, né? Ficaríamos aqui horas falando sobre o significado de uma morte dentro de uma família real, né? As monarquias, os impérios construíram as suas próprias tradições, né? O mesmo da relação da monarquia, do rei e da rainha com a população. No caso inglês, desde a rainha Vitória, né, surgiram uma série de rituais e protocolos que são rigidamente seguidos, né? E com um aspecto muito interessante, não é? É uma monarquia popular e com forte contato, não só, não é, com a população do Reino Unido, mas é uma grande fonte, inclusive, de receitas para, né, o Reino Unido como um todo. Tem um potencial de atração de turismo impressionante, né? E então, portanto, né, se esperava em condições normais que
que esta, digamos, esta consagração litúrgica, ela também acontecesse, né? Então, guardadas aí as devidas proporções, é bem provável, né, tomando todos os cuidados, né, que de alguma forma essa integração entre a família real e os britânicos, né, de uma maneira geral, ela vai se manifestar, né, porque uma monarquia é feita de rituais, e o ritual da morte é um dos rituais com mais liturgia, né, com mais significado, embora não esteja se tratando da rainha, também, né, tem um impacto importante, notoriamente nesse momento tão especial, né, que vivemos historicamente, que é de uma pandemia, né? Mas esse é um tema essencial para a gente entender o papel, como o Renato disse muito bem, você também, Marcelo, né, que é o significado que a família real tem para o Reino Unido, construído ao longo de séculos, que tanto Philip quanto a rainha Elizabeth cumpriram com raro brilhantismo, né, o papel do casal real. E nessa linha ainda, Renato, em relação à própria modernização da monarquia, né? O casal foi responsável por isso, né? Sem dúvida, e o Philip tem papel gigantesco nisso. Ele que, por exemplo, teve a ideia e fez acontecer um documentário de 90 minutos que foi exibido na BBC, que é a televisão estatal aqui no Reino Unido, com o dia a dia da família real. Isso era impensável antes dele. E era uma ideia que hoje sabe-se que a rainha não era muito a favor, mas ele a convenceu, e a intenção dele era justamente essa, trazer a família real mais próxima da realidade, do dia a dia das pessoas. E conseguiu. Algumas coisas, alguns aspectos presentes nesse documentário acabaram gerando algumas polêmicas, mas as pessoas viram a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip como pessoas normais. Isso com certeza ajudou a popularizar mais. E aí, repetindo o que o Sidney falou, com brilhantismo também, eu que estou aqui presente, eu que vivo o dia a dia no Reino Unido, eu percebo que a popularidade da família real aumentou muito depois dessa série, que ficou famosa no mundo inteiro. O interesse pela família real nos últimos anos tinha caído um pouco, com tantos problemas, com o Brexit, como o Sidney falou também, com tanta coisa acontecendo no Reino Unido e no mundo, a família real, aos poucos, estava sendo... Deixado de lado é muito pesado, mas não se falava tanto da família real. Mas depois dessa série, ainda mais aqui no Reino Unido, mostrando coisas que com certeza a rainha Elizabeth II não gostaria que tivesse sido mostrada, com certeza o príncipe Philip não gostaria que tivessem sido mostrados, muitas pessoas discutindo, é verdade, não é, até onde vai a ficção, o que é a realidade. Então isso fez crescer muito o interesse, aliado também à polêmica com o príncipe Harry. Então hoje existe um interesse muito grande pela família real e o príncipe Philip é decisivo nisso. Queria que você falasse também sobre isso, Sidney, essa modernização, o papel do príncipe Philip e esse momento, essa aproximação da monarquia com os seus súditos, né? É claro que tanto tempo, tantas circunstâncias, contextos históricos diferenciado, se aventou e se aventa periodicamente, né, a ideia do fim da monarquia, que colocaria, né, os ingleses com uma visão negativa ao longo do resto do mundo, um certo atraso, mas a monarquia, isso não começa com a rainha Elizabeth. Na verdade ela dá uma continuidade, né, no reinado dela. Eu destaco aqui a importantíssima rainha Vitória, né, que praticamente inicia ali um processo de modernização, também num contexto muito difícil, né? A gente está falando lá do século XIX, Revolução Industrial, e usando até uma expressão que a gente costuma usar bastante aqui, Renato, no Brasil, né? A monarquia é pop, né? Ela conseguiu, em vários momentos, não só o príncipe Philip, mas a rainha Elizabeth, se encontrando, por exemplo, com astros populares, né?
nos anos 60 com os Beatles, comparecendo, né, alguns shows, né, sabemos que a música pop britânica é uma das melhores, né, que temos, né, grandes artistas, essa incursão cinematográfica, televisiva, né? Há um fenômeno aí bem interessante, né? Porque a ascensão, né, mesmo da Rainha Elizabeth, se dá na época da televisão, né? Início dos anos 50. Então, a Rainha Elizabeth, a família real, ela conseguiu interagir com a modernidade muito em função de uma capacidade de comunicação, né? Exatamente de se mostrar conectada, né, ali com a sociedade, com as suas mudanças, com as suas transformações, mesmo preservando rituais, protocolos, né, mas que uma vez conectados e fazendo sentido, né, ao longo da história e com as questões do presente, é um exemplo raríssimo, não é? Talvez único, de uma monarquia num país de imprensa livre, numa democracia em que a contestação é muito, muito restrita, né? Muitas vezes a contestação se dá que a monarquia é muito onerosa para o povo, o que não é verdade, não é? Muito pelo contrário, né? É uma monarquia que, desse ponto de vista, traz muito mais divisas do que retira, né, da sociedade. Nós agradecemos então a participação do Sidney Ferreira Leite, professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, e também o Renato Senise, repórter diretamente de Londres. Nós abordamos aqui então a repercussão da morte do príncipe Philip, que morreu hoje aos 99 anos, e o anúncio foi feito através das redes sociais da família real britânica.